Foi uma questão estratégica por sentir que no YouTube não tinha público suficiente e pensei, se vou lá pôr um vídeo de 50 minutos, que isto tem sido a minha experiência, vou ter, até posso ter algumas visualizações, mas a taxa de visualização vai morrer, vai logo nos 2, 3 minutos iniciais, porque mesmo que tu tenhas um bom vídeo no YouTube, a verdade é que sem público é difícil, não retens aquele. E pensei, vou fazer assim às partes. Deu mais trabalho, mas na altura achei isto é boa ideia porque vou sempre pondo no Instagram, no TikTok, eu só vou lá por coisas, não uso muito aquilo, no Instagram e no YouTube, e vou pondo assim, ora um, ora outro. Isto foi então um processo de 6 meses. Comecei a publicar em janeiro de 2025 e, e foi agora até junho de 2025 que estive a ir publicando regularmente estes vídeos. E pronto, e acho que assim, no geral da tua pergunta, é mais ou menos isto. Portanto, esta opção de pôr vídeos às partes foi estratégica e acho que em termos de resultado, continuo a achar que foi melhor do que ter posto tudo junto. Porque o longo hoje, se calhar, um vídeo de 3 minutos já pode ser considerado longo. Ou estar nas imediações do longo. 5 Uhum. minutos, certamente. Hum, e porque, entretanto, entrou o TikTok e o TikTok é que tem, para o bem e para o mal, domesticado as atenções, não é? Está tudo domesticado para ver comédia ou outro tipo de assuntos em frações de tempo muito curtas e cada vez mais curtas. E além disto, isto já é um problema quando tens uma ideia mais robusta, tem de ser apresentada de forma estimulante ou estimulante segundo a moda. Se o estimulante da altura for gritar cortes muito rápidos, é este tipo de estimulante, não é? Certo, certo. Veio editar aqui modas na forma como. Exatamente. Uhum. É uma moda do tipo ditatorial. A maior parte das pessoas tende a se cingir a isso. Aqueles que estão muito bem, ou aqueles, os consagrados, são os únicos que podem entrar na moda, ou sair da moda, ou fazer um género híbrido. Ou Mas criar a todos sua própria aqueles. moda. E isto aqui depois levar-nos-ia para o outro lado, em relação à comédia, em relação à arte, que parece muito importante, que é a nossa relação com a cópia e a relação com o original. Eu acho que está tumultuosa e eu ia para o outro lado, mas já que estou aqui, hum, nós gostamos da aura do original, mas na prática queremos a cópia. Certas ideias ou certas palavras com as quais gostamos de entabular conversa, seja originalidade, seja, por exemplo, poesia, seja filosofia, seja literatura, arte, e por aí vai. São palavras que, apesar de não sabermos bem o que é que significam, gostamos de nos dar com elas. E, na prática, até tu percebes, este que se diz amigo desta arte, desta ideia, no fim de contas está a encorná-la, não é? Ok, ok, ok. Mas Eh, esta, e na prática o que fazem é cópias, 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 cópias. E não é cópias porque elogio seja feito a cópia, pensando no exemplo de centro de fotocópias e depois passando literal para a metáfora, se fores fotocopiando da fotocópia, há um momento em que essa reprodução pode desligar-se do original. E pode sim, dar-se o caso dessa reprodução ser mais entusiasmante que o original. sim, sim, é Mas verdade. não é esse tipo de cópias que nós Não, estamos a não, não. falar. Não, não E é? eu até te digo porque lá está o meu estilo de humor, indo para as imitações, eu vivo um bocado da cópia, porque eu imito, eu copio, só que eu copio com um twist, eu pelo menos tento sempre com uma variação. E Vamos nunca, ver, vamos e nunca organizar. vais saber. E nunca vais É. saber. E tens de, o que é que o curioso alcança se levar a sua obsessão de forma quase monástica? Pensar na curiosidade como uma espécie de mosteiro. Vou lá todos os dias. Vai chegar a um ponto em que percebes, por muito que andes, por muita fome que tenhas por diversos assuntos, aquilo que não sabes vai crescer a um ritmo muito maior do que aquilo que tu sabes, ou aquilo que tu julgas que sabes. Uhum. E isto é impensável para a maioria das pessoas atualmente. Que para já não dá prestígio nenhum. Isto é uma conversa quase sketch. E dizes há pouco uma coisa interessante, que é esta questão de nós estarmos a perder esse ímpeto de procura, e que de facto eu acho que a arte nasce mesmo da procura, Não é? e é da procura dessa unicidade, desse ponto de vista
que só tu tens, ou que tu podes trazer ao mundo de forma diferente. E isso toca no ponto da comédia de uma forma muito interessante, porque se tu reparares bem, a comédia é um exercício de grande balanço entre eu tenho que ser suficientemente generalista e conseguir falar para as massas, mas ao mesmo tempo, isto na minha concepção de um bom humorista, ou daquilo que seria um ideal de humorismo, ou de stand-up comedian em palco. Tu tens de conseguir comunicar para um grande público, mas tens de conseguir ser único na tua comunicação e veicular um ponto de vista único. E isso exige muita procura, porque tens que, primeiro, com os anos de carreira, tens que procurar a tua voz de humorista. Depois tens que procurar os assuntos que tu gostas de trabalhar e que sentes que valem a pena. Só que se calhar cada vez mais podemos estar a entrar numa fase em que, até com algumas outras ditaduras de discurso, se calhar, tu tens apenas um humor mais nivelado, mais uniformizado, e em que o teu ser único começa a contar cada vez menos, porque se tu já és muito único, já és muito nicho, já vais ter mais dificuldade em captar público. É um equilíbrio de facto difícil, mas eu sinto que está muito na base daquilo que é criar comédia, este balanço. Sim, sim. Esse ponto também é de veras intrigante. A questão da censura e as várias censuras. Sim, sim, Ou sim, sim. seja, o discurso está a perder vivacidade. Hum, Aquilo que o George Carlin batia antes de chegar às palavras proibidas está-se a tornar um longo eufemismo. Nós não estamos a diluir cada vez mais as coisas. Como uhum. temos tanto medo de dizer seja o que for, Sim, 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 apesar de sim. dizermos que a censura não existe, mas temos tanto medo de dizer seja o que for, justificamos-nos, posicionamos-nos, tenham atenção, e depois não nos comprometemos com nada. Sim, 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 sim. Das coisas, das fraseologias que eu vi mais em relação à Joana Marques, gosto ou não, né? Gosto ou não, e depois eu Sim. comecei a pensar nisso. Epá, isto é hilariante se aplicasse isto a situações do dia a dia. Uhum. Gosto ou não de pão, mas o que é isto?